A Embraer divulgou no dia 5 de dezembro novidades a respeito de sua família de conceitos chamada Energia. A família Energia havia sido apresentada anteriormente, trazendo 4 conceitos equipados com diferentes meios de propulsão, que fazem parte da visão sustentável da companhia para o futuro. Ainda que sem data confirmada para o desenvolvimento, a empresa fez questão de divulgar as prováveis especificações de cada modelo e até mesmo um cronograma com os prazos hipotéticos para a entrada em operação de cada conceito. Das 4 aeronaves, desta vez a Embraer decidiu por focar no modelo do meio, com 19 assentos. O E-19H2FC é o elétrico alimentado por células de hidrogênio e que agora segue para a fase de estudos, ficando a um passo do início do desenvolvimento. Mantendo a expectativa para entrar em operação lá para 2035, acabou desanimando um pouco quem esperava por uma estratégia menos conservadora neste novo anúncio. Porém, a Embraer trouxe detalhes mais aprofundados do modelo e algumas novidades bem interessantes que eu irei falar daqui a pouco. Desde o primeiro anúncio, as projeções da aeronave da família Energia já davam pistas de que o projeto do E-19 muito provavelmente será baseado no jato executivo Praetor, da mesma forma que o E-50 será baseado no E-Jet. Os conceitos menores utilizariam o IV, talvez o jato Phenom como base. Também existiria a possibilidade de se desenvolver algo totalmente do zero. Se tratando de aeronaves não pressurizadas, o custo seria baixo para uma empresa desse porte. Porém, estes conceitos não me pareceram assim tão importantes para a Embraer quanto os 2 primeiros que eu citei. Inclusive, alguns palpites meus acabaram se confirmando neste último anúncio. Sobre o interior da aeronave, utilizará o esquema 2+1 de fileiras, que já foi empregado no Brasília e no RJ. A cabine do Praetor é apenas 2 cm mais estreita do que a do Legacy, que é a versão executiva do RJ-135. Porém, com otimizações no interior, os assentos devem ficar com as dimensões parecidas dos utilizados no RJ. O ERJ-135 é a menor variante dos ERJs, com aproximadamente 26 metros. Já o Praetor possui 2 variantes, 500 e 600, com comprimentos bem próximos, em torno de 19 e 21 metros, respectivamente. Começando pelo E-19 híbrido, ainda não dá para cravar qual será a variante do Praetor a ser utilizada como base, mas pelo número de fileiras, meu chute é que o E-19 adote a fuselagem do Praetor 600. Em relação às asas, é possível que sejam as mesmas do Praetor, visto que o E-19 deve transportar mais peso em termos de passageiros e bagagens, porém sensivelmente menos combustível, devido ao curto alcance da aeronave. Então não deve ter aquela protuberância como na barriga do Praetor 600. Que é o tal do tanque ventral, que fica na parte inferior. Ficará como no Praetor 500, que é mais esbelto e não possui aquele calombo na parte inferior da aeronave. Sobre a variante maior, para 30 passageiros, a Embraer terá que esticar a fuselagem perto das medidas do RJ-135, que originalmente transporta até 37 passageiros. Agora falando sobre a propulsão híbrida, segundo a Embraer será um sistema paralelo, ou seja, motores de combustão e elétrico poderão trabalhar simultaneamente ou um de cada vez. A ideia é que o motor elétrico seja mais exigido no caso, durante o táxi, as decolagens e as subidas. Acoplando um motor elétrico ao eixo que traciona a hélice, este poderá também dar partida no eixo da turbina, além de funcionar como um gerador. Aspectos como o airframe e funcionamento do sistema híbrido estão bem estabelecidos. Já em relação aos tipos de baterias e motores, a Embraer deve aguardar para definir quais tecnologias serão empregadas. A Embraer informou que a bateria será pequena e leve. É de se esperar pelo menos algumas centenas de quilos em baterias, considerando o peso e a potência de uma aeronave comercial. Em relação aos motores elétricos, com certeza serão utilizados os mais avançados e eficientes disponíveis. Resta saber se serão de fluxo radial ou axial. Os de fluxo axial ainda são uma novidade, são os mais indicados para aplicações em que há grande preocupação com peso e espaço, sendo considerados ideais para uso em aeronaves puramente elétricas. Alguns testes em voo com aviões elétricos ou convertidos para elétricos já foram realizados. Trata-se de um motor bem mais compacto e mais leve que o de fluxo radial equivalente, porém que precisa de maiores cuidados com arrefecimento e dissipação de calor, muito devido à concentração de todo o calor em uma área menor.
Acredito que a Embraer neste momento esteja mais inclinada para o lado de tecnologias aprimoradas, porém comprovadamente robustas e de menor custo, como baterias de ferro-lítio e motores síncronos de ímã permanente, que são super eficientes e amplamente utilizados na indústria automobilística. Será quase como pegar componentes de um carro elétrico e transplantá-los em um avião. Isso poderá poupar dores de cabeça durante o desenvolvimento. Sobre o motor a reação, Pratt Whitney e Rolls-Royce são os dois fabricantes que estão cotados para equipar o turbo-hélice anunciado pela Embraer, que está previsto para voar daqui até 2027. Visando a comunalidade, é esperado o mesmo modelo de motor em diferentes variantes, equipando todos os aviões a hélice lançados pela Embraer de agora em diante. O que se sabe é que o motor de última geração será otimizado para voo de cruzeiro, recebendo uma calibração diferente para o sistema híbrido, operando em uma faixa de rotação específica, quase como uma turbina a gás estacionária, tornando-se mais previsível, podendo entregar mais eficiência e menos manutenção. Portanto, o motor a reação deverá ser projetado para uma estreita faixa de rotação e nas situações em que o piloto exige mais potência, ao invés de ter que injetar mais combustível, o motor elétrico entra em ação e complementa o motor a reação, mantendo a eficiência térmica dos propulsores sempre próxima do pico. Agora falando sobre o avião movido a hidrogênio, com certeza será muito mais desafiador do ponto de vista técnico. Externamente as diferenças começam pelo duto montado acima da fuselagem que direciona o ar frio para os trocadores de calor da célula de combustível. Um esquema que ajuda a manter a temperatura nas células e ao mesmo tempo que gera algum empuxo, funcionando quase como um jet, comprimindo e aquecendo o ar que entra em velocidade e ejetando o vapor de água que sai da célula através da cauda. Curioso é que o formato da cauda do peito, desenhado para a exaustão de sua APU, acaba favorecendo o modelo a hidrogênio também. O tanque de H2 deve ficar na parte traseira e ocupará espaço dentro da aeronave, logo a fuselagem terá de ser estendida. Porém, a Embraer tem uma carta na manga, reaproveitar a fuselagem estendida do híbrido de 30 lugares para o modelo a hidrogênio de 19 lugares. Em termos de arquitetura elétrica, mudaria quase tudo. Estamos falando de um avião puramente elétrico, portanto motores elétricos muito mais potentes, cabos de alta tensão, talvez só baterias seriam semelhantes às do híbrido em termos de capacidade. Porém a exigência aqui é por tecnologias mais refinadas, que ainda estão em desenvolvimento ou em fase inicial de produção. Motores deverão ser de fluxo axial, como os do Aviation Hélice, e baterias de estado sólido ou lítio enxofre, ou no mínimo as melhores baterias de íons de lítio que deverão ser comercializadas daqui até lá. Então temos uma fuselagem maior, tanque de hidrogênio líquido e pilha de células de combustível na traseira. Aqui teremos um ganho de massa significativo. Por outro lado, novas asas serão desenvolvidas. O detalhe mais interessante é o provável uso do combustível secundário, que ficaria naturalmente nas asas, portanto asas mais alongadas, mais finas, melhor eficiência aerodinâmica e possivelmente menor quantidade de querosene também, porque a ideia aqui é utilizar o hidrogênio e compensar o ganho de peso do conjunto, transportando-se menos combustível nas asas. Sobre as células de combustível, praticamente vou cravar que serão do tipo SOFC, que são células que possuem materiais de baixo custo e podem, em teoria, ser alimentadas diretamente por outros combustíveis além de hidrogênio puro, como etanol, gasolina, gás natural, etc. E é uma tecnologia que vem amadurecendo rapidamente, já são comercializadas para algumas aplicações, foram testadas em protótipos, porém ainda não utilizadas por veículos comerciais. As SOFCs precisam de altas temperaturas para operar e sofrem com maior desgaste por conta da variação de temperatura. Por isso, células do tipo PEM ainda são um padrão na indústria automobilística. No entanto, células SOFC devem ser mais adequadas para a indústria aeronáutica. Posso fazer um vídeo sobre isso depois. A Embraer também considera um avião híbrido a hidrogênio, que será uma alternativa caso os sistemas de propulsão 100% elétricos não se mostrem viáveis daqui até lá. Aqui entraria a propulsão da versão híbrida com motor a reação preparado para queimar hidrogênio. Foi mais ou menos isso que a Embraer propôs anteriormente para a variante de 50 passageiros, que será baseada diretamente no turbo-hélice, que por sua vez utiliza a fuselagem do E-Jet e que só deve chegar lá para 2040, de acordo com o primeiro anúncio. Só 18 aninhos. It's not